Meus amigos, minhas amigas, muito boa noite. Sejam todos mais uma vez bem-vindos à Casa do Caminho Santana. Muita alegria, com muito amor, com muito carinho, estamos aqui juntos nesse nosso encontro semanal. E como também aos nossos amigos internautas também que nos acompanham, as nossas boas-vindas. E como de praxe, vamos dar os nossos recadinhos da casa. Como todos já sabem, nós temos palestra todos os dias, com exceção das sextas-feiras. E os horários, os dias estão no nosso site, e ali também tem um avisozinho na nossa entrada. E o passe à distância, quem quiser receber por algum parente, por algum necessitado, aí tem que passar pelo atendimento fraterno, meia hora antes das palestras. Sextas-feiras nós temos um trabalho muito importante, que é o de apoio a dependentes químicos e familiares. Não é aberto ao público em termos de palestra, mas é aberto para todos os que estão envolvidos nessa problemática tão difícil. Os trabalhos sociais, primeiro e terceiro sábado de cada mês, às 9 horas da manhã, nós temos agora um curso de apoio a gestantes. Por favor, divulguem. É gratuito e é um trabalho principalmente esclarecedor às mamães da importância, da responsabilidade que é a gestação. Não é um trabalho, não é só para mães carentes, não. Depois vai ser dado um enxoval e tudo mais, mas é aberto a todas as gestantes e familiares. Nós distribuímos 70 cestas básicas às famílias cadastradas, carentes. E esse mês, pessoal, nós estamos precisando de óleo, leite em pó e café. Então, quem puder contribuir, em nome das famílias assistidas, nós agradecemos muito. E por falta de espaço físico, infelizmente, nós não estamos recebendo roupas, calçados. Antes a gente fazia um trabalho muito grande nesse sentido. Alguns daqui trabalharam conosco, sabem disso. A gente depois montava um bazar e distribuía tudo isso para as famílias carentes. É que nós não temos mais espaço, e aí começou a dar um problema de rato, barata, então nós priorizamos os alimentos. Então, esse tipo de material nós não estamos mais recebendo. Sobre a viagem a Araxá, a boa novidade é que nós tivemos agora praticamente a lotação de 2 ônibus, são 92 lugares, e nós temos agora remanescentes 6 passagens. Está reservado para vocês, de alguém. Temos 6 lugares no 92. A viagem vai ser para Araxá e Uberaba. Vai ter um trabalho de psicografia para quem quiser, lá no Bacelli. Vai ter a oportunidade de poder se inscrever, talvez receber alguma psicografia. Nós vamos ao Hospital do Fogo Selvagem, vamos ao Centro Espírita do Tadeu e vamos também visitar o hospital que é mantido pelo Tadeu. Nesse sentido, nós também pedimos encarecidamente a contribuição de vocês. O Tadeu está precisando muito lá no hospital de sabão em pó, porque eles estão com muitas roupas para lavar, e material de higiene, pasta dental, sabonete e fraldas geriátricas. Então, quem puder colaborar, essa viagem vai ser em novembro, 15, 16, 17 de novembro, 14, 15, 16, 17 de novembro. Quem até lá puder também colaborar, a gente agradece. E se puder ir participar dessas 6 últimas passagens, a gente vai ficar muito feliz também. E a outra novidade é que, devido ao corredor de ônibus que foi colocado aí na frente, então até, infelizmente, algumas pessoas, eu também fui multado, e fica difícil, só pode ser estacionado depois das 20 horas. Então nós mudamos as palestras agora para as 20 horas e 10 minutos. Todas as nossas atividades noturnas começarão às 20h10, as aulas, as palestras, isso para poder facilitar, então, quem vier de carro vai poder, então, estacionar aí na nossa frente. Tá bom? Minhas amigas, meus amigos, nesse instante,
Vamos procurar serenar os nossos ânimos. Vamos sentir os nossos batimentos cardíacos irem serenando, diminuindo. Vamos procurar, mesmo por algum período muito curto, esquecer todos os problemas, todas as dificuldades que nos afligem no dia a dia. Para que assim possamos conectar-nos com o nosso espírito. E através do nosso espírito, da nossa alma, podemos conectar-nos com esse ambiente que está aqui preparado, com os queridos amigos espirituais que estão aqui toda a nossa volta, nos abraçando, nos amparando, nos acolhendo. Que possamos, nesse clima de paz e harmonia, recebermos aquilo que viemos buscar. E possamos ter os nossos espíritos enriquecidos, energizados, e também, nesse estado de paz e harmonia, prepararmos nossas mentes para recebermos mais alguns conhecimentos valiosos da nossa querida doutrina. Hoje nós temos a companhia do nosso querido amigo Gerson, que vai falar sobre o tema desgosto, do livro do Chico Xavier, psicografado pelo Emmanuel. Seja bem-vindo, Gerson. Boa noite a todos. Pessoal, boa noite. A gente tem que falar. Vamos falar sobre desgosto com muito gosto. Não é verdade? É isso? É o que nós vamos fazer aqui essa noite. Falar sobre os desgostos, né? Sobre a existência do desgosto e como que a gente faz com que ele nos acompanhe. Qual que é a nossa contribuição para que ele se torne presente, ou mais fortemente presente no nosso dia a dia, nas nossas coisas. E aí, a gente vamos começar logo a exemplificar, sobre o exemplo que foi dado agora há pouco aqui, sobre a linha de ônibus aqui na frente, né? Para alguns de nós é um desgosto, né? Porque a gente quer chegar aqui, estacionar na porta, em cima da hora e ter o lugar prontinho, não é assim? Mas para outros que utilizam o ônibus, é um gosto. Porque vão ter oportunidade de chegar em casa mais cedo. Então tudo é um ponto de vista, né? E a gente vai conversar um pouco sobre isso essa noite. Tudo é um ponto de vista na medida para que ótica ou sob que ótica nós estamos olhando. No domingo, ou melhor, no sábado, para quem teve a oportunidade de reparar, fez um dia maravilhoso, né? Muito sol. Tive uma hora do dia que nós olhamos assim para cima e não tinha absolutamente nenhuma nuvem. Então nós fomos ao supermercado comprar alguma coisa lá que a gente ia fazer um almoço de família, e estava conversando com a menina do caixa, e falou para ela, que fim de semana maravilhoso, hein? Poxa, aqui está lindo esse fim de semana. Eu falei assim, mas amanhã vai mudar. Mas como é que... Aí eu olhei para a frase assim, mas como é que você sabe que vai mudar, senhora Gabriela? Eu vou falar porque vocês não conhecem. Mas Gabriela, como é que você sabe que vai mudar? Porque eu vi no rádio, assim, assado, o domingo amanhã vai ser péssimo. Não é? Vai ser péssimo porque o dia vai ser muito ruim, vai estar chovendo, frio, aquele negócio todo. Aí nós ficamos pensando nisso, e não é que a Gabriela acertou. Alguém que contou para ela acertou. Se foi meteorologia ou não, algum vidente, alguma vidente, fez com que a Gabriela e tantos outros acertassem no dia. Aí conversando um pouco lá com os nossos familiares, a gente estava falando justamente disso, sobre isso, principalmente depois, logo após o almoço, né, porque a gente almoça, para os que almoçam um pouquinho mais tarde, lá por volta das 15 horas, 16 horas, estava um frio, pé d'água federal, né? A gente estava ali perto da Raposo Tavares, ali perto do Rodanel, e começamos a pensar assim, tá feio ou tá bonito? Tá ruim ou tá bom? Para quem? Para quem plantou a sementinha de feijão uma semana antes, que a gente teve a oportunidade, inclusive, de conversar com uma pessoa que estava presente lá, e estava esperando um pouquinho de chuva, o domingo estava lindo, que é justamente o que ele queria. Que chovesse, fizesse um pouco de frescura, né, para germinar lá a semente de feijão e para que ele pudesse lá se multiplicar cada semente por um tanto, né, que a gente não sabe exatamente como. Para aqueles que estavam querendo almoço em família a céu aberto, não estava tão bem assim.
Principalmente se não tem guarda-sol, ou armou a mesa lá do lado de fora e não conversou com a Gabriela. Isso? Não tem uma Gabriela para avisar, não teve. Não é tão bom assim. Tudo é uma questão de ótica. Tudo é uma questão da maneira e com os olhos que nós estamos enxergando as coisas e como que nós enxergamos, como que nós verificamos, aceitamos as situações que a vida nos coloca. Com qual maturidade espiritual, moral e mesmo essa física, a gente encara as coisas que vão nos acontecendo e como que nós vamos manipulando isso e como a gente vai trabalhando com isso para que se torne uma coisa útil, para que se torne uma coisa que traga uma experiência maior, um amadurecimento e nós nos tornamos pessoas mais preparadas para poder enfrentar as coisas que virão aí à frente. Quem está na casa espírita para que a vida fique mais fácil? Quem está? Para que vire uma moleza assim. Não é? Aí a gente começa a perguntar aqui pro Tadeu, a gente começa a perguntar para a Igorina, a gente começa a perguntar, me escapou o nome agora, que é a dona que toma conta lá do Fogo Selvagem, lá em Uberaba. Dona Maria Aparecida, não é isso? Não é isso? Quando estava aqui encarnada, a irmã Dulce, o Chico Xavier. Alguém se lembra de algum deles que nós admiramos tanto e respeitamos sobre a sua envergadura espiritual, sua atitude, ou melhor, a sua atitude, vamos pensar assim, né? O seu nível espiritual elevado, como pessoas que viveram no bem bom? Não. A gente admira a parte boa, que são espíritos que reconhecem os ensinamentos que nos foram colocados por Jesus, por nosso Pai Criador, por tantos espíritos que nos suportam, nos auxiliam, pela sua maturidade, pelo auxílio que nos dão. Mas o gostoso para nós que estamos nessa curva de aprendizado é ir lá conversar um pouquinho com eles. Eles nos dão um remédio, seja ele físico, ou seja ele do alento, dos conselhos, das previsões, se formos merecedores. Nós voltamos para a nossa casa, ou para as nossas casas, junto ao nosso local de trabalho, junto aos nossos familiares, mais reconfortados, vamos cuidar da nossa vida, preferencialmente comentando sobre aquilo no jantar, se puder tomar um vinho, sem excesso, muito melhor, enquanto eles ficam 3 horas dormindo e depois tem que começar tudo de novo. Não é assim? Então, se nós temos a ilusão de crescermos espiritualmente para termos menor responsabilidade ou termos a nossa vida mais fácil, estamos no lugar errado. Porque, como nós mesmos dissemos muitas vezes, nós estamos aqui encarnados num planeta escola, como tantos outros. E na medida em que nós vamos nos graduando e que a gente vai aprendendo mais coisa, as provas têm que se tornarem mais difíceis. Os testes têm que se tornar mais difíceis. E não só isso. Como alunos mais experimentados, nós vamos ter a oportunidade de exemplificar. Olha que bonito. Oportunidade de exemplificar. Exemplificar auxiliando com o coração aberto aqueles que precisam, aqueles que necessitam do nosso exemplo e da nossa compreensão para a evolução espiritual, para a evolução de caráter, de moral e de tantas outras coisas que nós julgamos que sejam certas. Se nós, donos do conhecimento, ou a caminho do aprendizado, estamos talvez um pouquinho mais adiantados sobre a teoria, nos comportarmos como eles, que eventualmente possa estar um pouquinho mais atrasado que nós, ou alguém que possa estar um pouquinho mais adiantado do que a gente, se comporta de uma maneira diferente, a gente fica frustrado. E aí nós lembramos hoje dos psicólogos, né? Os psicólogos de marketing são pessoas fantásticas, e que eles dizem o seguinte, no campo profissional: os melhores cedem. Não é bonito? Não é bem mais fácil falar do que fazer? Os melhores cedem. Os melhores, evidentemente, nós não estamos dizendo que nós somos melhores, mas são aqueles que têm a oportunidade de estar com os olhos abertos,
que já encontrou o caminho, sabe que o caminho é longo, mas já encontrou. Sabe qual é a direção que tem que ir? Que é uma coisa muito importante. A direção que tem que ir. Porque tem hora que a gente fica meio assim, sem saber para onde vai, não é verdade? A gente fica meio tonto, né? Ou ficamos meio mareado, né? Como diz lá o pessoal lá do Norte e Nordeste. Então, eu estou meio mareado, assim, meio tonto, não sei exatamente o que está acontecendo. Nós conhecemos um profissional, amigo, e que ele é um gaúcho, não pelo fato de ser gaúcho, e a gente conversava com ele por telefone. Ele fazia um trabalho para a organização lá que nós trabalhamos, e a gente tinha um contato muito intenso assim com ele. E ele dizia, eu vou falar o nome dele porque vocês não conhecem também, o Bruno. E a gente falava por telefone e tinha um projeto que o Bruno estava tomando conta pra gente, falava assim, Bruno, como é que está o projeto? Ele falava, o negócio está andando, mas está andando como, Bruno? Está andando. Aí um dia eu falei para ele assim, Bruno, está chegando o prazo, a gente precisa entregar esse negócio, porque o pessoal está em cima da gente aqui, nós temos prazo. Eu falei, Gerson, eu tinha uma ótima notícia. Parei de andar. Como assim parei de andar? Porque eu estava andando, mas não conhecia a direção. Agora eu estou parado na direção certa. Quando eu começar a andar, você vai ver o progresso. Eu falei, Bruno, para com isso, Bruno. Nós precisamos avançar. E na nossa vida, muitas vezes nós nos encontramos assim. Nós nos encontramos acerca de determinada preocupação, de determinado desequilíbrio, de determinada coisa que nos aflige, que nos tira do polo, né, da direção magnética, do polo magnético, para quem conhece a bússola, e a gente fica meio assim, quase tonto, né, sem ofender. A gente não sabe para onde vai. Mas a partir do momento que a gente descobre o caminho, já tem certeza que ele vai ser difícil, mas sabemos com certeza que aquela é aquela direção, é só a gente se encorajar e começar a caminhar. Os obstáculos vão saírem da nossa frente? Evidentemente que não. Mas à medida que nós sabemos o que nós estamos fazendo, a gente se sente mais encorajado. Porque temos a certeza que vamos chegar a algum lugar melhor. Mas para chegar nesse lugar melhor, como o Bruno, mesmo que a gente esteja agora parado, andando vagarosamente, a gente tem que estar apontado para a direção certa. Muitas vezes, é claro, que a gente vai tomar um escorregão. Vamos tomar um susto. Sem desanimar. Sempre olhando a maior parte daquilo que nós temos. Sempre olhando a maior parte que faz parte do nosso contexto. Uma pergunta que a gente gosta de fazer sempre brincando. Quem não tem problema algum agora? Algum. Todos nós temos. Quem gostaria de estar livre desse problema agora? Todos nós. Não é assim? Aí a gente faz um convite. Parasse agora, tem faixa de ônibus, está até mais fácil, não é isso? Jesus conduzindo o ônibus aqui do nosso lar, aquele lindo. Para aqui na porta. Não vai nem ser multado como você foi. Tá bom? É isso? Jesus. Disfarçado, evidentemente. E vem aqui o seu mensageiro diz assim, Jesus no volante. Partida imediata, desencarne sem dor. É só entrar e amanhece lá no nosso lar. Quem vai? É a ótica. É a ótica. Não é assim? É a ótica. Então, numa linguagem bastante chula, é assim. Nós reclamamos da carne, mas a gente não larga o osso. A gente reclama, mas quando chega na hora, então larga tudo isso aqui, vai ser feliz no plano espiritual. Mas não, espera bem. Pensando bem, a experiência não está tão ruim assim. É isso? Nós estamos aqui nesse aprendizado, uma questão de colocação. E quando eu reclamo, não é que eu estou reclamando, a gente está sempre pontuando, sempre na espera de melhorar, porque a gente dá uma acertadinha assim no discurso para livrar um pouco o nosso lado, não é assim? É exatamente isso, pessoal. Porque nós, que estamos num processo de aprendizado, algumas das coisas que nós vamos ampliando cada vez mais é o nosso senso crítico. O nosso senso da melhoria, de querer cada vez mais coisas melhores. Com detalhe, nós queremos em todo o campo da sociedade,
produtos melhores, serviços melhores, pessoas melhores. Mas quando chega na hora de nós nos colocarmos, a gente fala assim, ó, veja bem, eu tenho determinado ponto de melhoria, porque ninguém tem defeito, né? A gente tem ponto de melhoria, mas isso não compromete o produto, porque eu me julgo uma pessoa boa e com potencial imenso de melhorar. Quem já comprou carro aqui, em qualquer feira de automóvel, né? A gente vai citar aqui no Parque AMB, quem já comprou carro? Ou quem já visitou lá? E quem já vendeu o carro lá? Então tá bom. Quando o carro tem um amassadinho, e nós estamos vendendo, você veja bem, para o comprador, esse amassadinho aqui não compromete a qualidade do veículo, porque eu conheço esse veículo. Exatamente, eu só não arrumei, muito boa. Eu só não arrumei para não tirar a originalidade dele. Inclusive, estou dizendo aqui para perceber, mas o produto é muito bom. Porque nós temos convicção daquilo. Quem está comprando, pô, mas esse defeitinho aqui desqualifica o produto. Porque compromete o valor. Então eu não posso dar o mesmo valor para aquele ali que está perfeito. Você vai ter que me fazer um desconto. E quando a gente chega num bom senso, a gente procura entrar então no caminho do meio. E o caminho do meio, na maioria das vezes, é o caminho mais apropriado, porque cada um cede um pouquinho. Um outro exemplo. Quem gosta de banana? Quem não gosta de banana? Não gosta de banana. Sabe que eu faço essa pergunta tantas vezes, é difícil alguém que não gosta de banana. Mas nós vamos trocar de fruta, tá bom? Hoje a gente usa banana, porque a banana é o exemplo mais fácil. Maçã, a senhora gosta? Pera. Pronto, então tá bom. Como é que a senhora se chama? Quando a dona Heloísa abre a sua maçã, e nós abrimos a nossa banana, tá bom? Alguém já colocou banana no pão? Na frente dos outros a gente fica com vergonha. Mas é uma delícia. Não é? Ouvi dizer que tem gente que pega aquele pãozinho francês, enfia esses 2 dedos dentro dele, vai quase no fim, arranca o miolo e deixa o miolo separado para comer depois. Coloca a banana lá dentro, amassa aquilo, vira um purê danado. E a gente come escondido por 2 razões. Primeiro, porque não quer dividir. E segundo, porque é feio, mas é uma delícia. Mas no momento em que nós descascamos a banana, a gente verifica que tem uma pontinha preta na banana. Que a gente tira a banana? A pontinha preta. Quem joga a banana fora? Ninguém. A gente tira a pontinha preta, não é isso? Porque nós enxergamos na banana, aquela fruta maravilhosa, que ela tem muito mais a se aproveitar do que a parte que a gente esquece ou deve ser descartada naquele momento. Não é isso? E por que nós não fazemos isso com o nosso chefe? Por que nós não fazemos isso com o nosso cunhado, com a nossa sogra, com o nosso vizinho? Não é isso? Nós não conseguimos separar a pontinha preta do produto. E a lição que nos é chamada, exatamente essa lição que... Esqueci o nome do livro, Sandra. Caminho Espírita, né? Do Chico, psicografado pelo Chico, e o livro do Emmanuel, traz exatamente esses apontamentos. Porque quando nós analisamos as outras coisas, nós focamos a nossa visão, focamos o nosso pensamento naquilo que não está bom. Se alguém viesse aqui à noite, não façam, e colocasse aqui uma pintinha preta aqui, principalmente naquela branca aqui, nessa parede branca, a gente ia chegar do outro dia e perguntasse, olha essa parede, o que você está vendo? O teu quadro maravilhoso aqui. Ele fala, estou vendo uma pintinha preta, ele precisa dar uma pintada, precisa dar um retoque. É assim que nós olhamos as coisas. É assim que nos prende. Porque nós temos uma necessidade de perfeição. Nós queremos que as coisas que estão à nossa volta, elas vão se consertando e vão se melhorando numa velocidade maior
do que a nossa reforma íntima. Porque se andasse no mesmo tempo, não teria muito problema. O que acontece é que muitas vezes nós nos comportamos como vendedor do carro e algumas vezes como comprador do carro. Porque estudantes que ainda somos, com alguma experiência para ensinar e com pouca experiência em determinados assuntos para aprender, a gente tem hora que a gente dá uma rodopiada e a gente fica mareando. Hoje foi comprovado cientificamente que termos áreas de lazer nas empresas, em particular as grandes organizações, é uma coisa que faz bem para os funcionários. Tem empresa que coloca rede, você pode acreditar que eu vi, coloca a rede e lá os diretores da empresa falam assim, pode ir lá, não é que eu trabalho, infelizmente, coloca lá uma redezinha que deixa o pessoal descansar 15 minutos quando tiver com a cabeça cheia para ele lá, ou ela, ir lá refletir um pouquinho, tirar um pouco do cansaço mental e volta para depois retomar aqui, que vai retomar com muito mais habilidade, com muito mais energia. Ou tira uma sonecazinha depois do almoço. Para quem tem sala, pode trancar a sala aqui e ficar 15 minutos deitado, meditando, pensando, fazer o que for. Tá bom? Quando a gente não pode fazer isso em todos os lugares, a gente faz uma salinha de café. E essa salinha de café ela pode ser assim, um banquinho com uma garrafa térmica em cima, e os copinhos de plástico lá do lado, e vai melhorando, né, na medida possível, vai sofisticando, máquina italiana de café, e lá sai cappuccino, sai cremoso, não sai um macchiato, né, um delícia, a gente descobriu o que era o macchiato, uma delícia. O problema são as conversas. Desde as mais simples até a máquina italiana. O que acontece com nós em volta? Então a pessoa faz lá uma pesquisa de clima, que isso está em moda, tem lá o assistente social da empresa, ou o assistente social da empresa, fala assim, doutor, o diretor da empresa, nós precisamos criar uma areazinha de lazer aqui, pessoal, porque o pessoal está pedindo. Eles ficam conversando e dizem, preciso sair um pouco desse ambiente, vamos criar um lugarzinho do café. Ah, então vamos criar. Aí cria o tal do lugarzinho do café para o pessoal lá e se reunir. Quem fala bem do chefe no lugarzinho do café? Se tiver 2. Se tiver 3, então é mais difícil ainda. Se tiver mais de gente, é mais difícil ainda. Porque nós vamos nos aperceber do que falta melhorar na companhia. Não importa o tamanho da companhia. Nós vamos sempre, ou melhor, na maioria das vezes, uma boa parte das vezes, nos prender aquilo que falta melhorar. Você disse há pouco aqui que a gente fazia distribuição de roupas, não é isso? Era na rua? Vamos pensar na rua. Alimentação na rua, distribuição de alimentos. Cobertor, ou melhor, café, chocolate, pão, que aqui a casa faz trabalho disso, né, Silvio? É isso? Né, Sandra? Faz aqui. De sábado. Junta a gente para ver. Vira trânsito. Assim, fala assim, o que está acontecendo aqui na Cruzeiro do Sul? Não, porque tem meia dúzia de gente ali distribuindo café para as pessoas mais necessitadas e parou o trânsito até aqui em cima em Santana, porque todo mundo quer ver o que está acontecendo no sábado. Não. É difícil acontecer. Pega essas mesmas 6 pessoas e começam a brigar. Todo mundo vai parar para ver. Ou um acidente. Acidente, então, é the best, né? Que é high level. Isso nos prende atenção. E na televisão? O que a gente... É claro que quando a gente fala a gente, é um agente muito mais do que nós todos aqui. Nós temos um conhecido, um outro expositor, que ele conta uma historinha que é mais ou menos assim. De uma pessoa dizendo para ele que passou um momento muito ruim, muito difícil. Porque estava na casa dele e recebeu a sua sogra por uma visita e de repente começou a passar na televisão um programa que começou a deixá-los os dois de uma maneira desconfortável. Cenas assim muito fortes. E que ele ficou muito sem graça, a esposa ficou sem graça, o filho também ficou sem graça e a sogra também muito sem graça. E que no outro dia ele contou isso para um amigo de trabalho e falou que foi muito ruim. Porque ele passou 3 horas naquela situação. 3 horas aquela situação incômoda. E
E o amigo perguntou para ele, mas por que você não mudou de canal? Por que você não saiu desse incômodo? Era tão incômodo assim? Ou de alguma forma você estava se prendendo naquela atitude? Você estava se prendendo naquilo? Quem daqui já viu papagaio? Papagaio ave, papagaio. Quem já teve papagaio? Eu não vou perguntar. Vou perguntar genérico. Quem é que ensina papagaio a rezar? Não tem graça. Não tem graça. Imaginemos nós recebendo os amigos da empresa, os amigos que fizeram faculdade com a gente, não importa onde, levamos eles para o nosso sítio, para quem tem sítio, para a nossa casa, e chega lá, tem um papagaio. Aí a pessoa pergunta, ele fala. E o pessoal chega do lado dele, ele fala assim, aquela coisa toda, e o papagaio começa a rezar. Isso? Oração, começa a cantar a oração de São Francisco. Assim? Não tem graça. Agora, a culpa é do papagaio? Não é do papagaio. Aí nós vamos pensar assim. Estou pegando exemplo do papagaio como existe outro qualquer. Se nós somos muito festivos, eu tenho uma vida social bastante intensa, e a gente recebe muitos amigos. Então todo sábado a gente recebe um grupinho de amigos diferente, no domingo outro, e vamos fazer isso consecutivamente. E o pessoal que a gente recebe adora brincar com o papagaio, e o papagaio dos bons fala muito. Que energia que nós estamos jogando dentro da nossa casa? O papagaio é veículo. Mas quem é que está se complacendo com aquilo? Está se satisfazendo com aquilo? Então um dia um amigo, no outro dia o outro amigo, no outro dia o outro amigo, e outro dia o outro amigo ainda, mas a energia está sendo depositada no nosso ambiente. E quem vai usufruir desse ambiente depois, de uma maneira mais negativa, de uma maneira mais positiva, somos nós mesmos. E essa energia vai se transformando em atitudes que ela vai se condensando, ela vai atuando na nossa mente, vai atuando no nosso corpo, vai atraindo determinadas coisas que nós não precisamos mencionar quais são. Ah, mas você está dizendo que é proibido. Não pode chegar em casa hoje e falar assim, eu fui lá no expositor, não sei, disse que não pode ter papagaio. Tá bom? O IBAMA diz que não pode ter mesmo, acho que eles estão certos. Não, mas isso sobre essa ótica. São os excessos. E é onde a gente se prende. É como que a gente se prende. É como que nós olhamos as coisas. Lembramos a passagem de Jesus, caminhando com seus apóstolos, quando ele viu o animal morto. Eles viram o animal morto. Aliás, sentiram o animal morto, né? Porque, segundo conta a história, aquele cheiro, aquele odor foi assim, contaminando muito longe. E na medida que eles estavam se aproximando, aquilo foi ficando mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, e todo mundo se prendendo àquilo. E quando chegaram perto do animal, cada um fez seu comentário, aqueles que quiseram comentar. Só Jesus que viu os dentes que eram bonitos. Conseguiu ver uma qualidade. Conseguiu ressaltar alguma coisa positiva em algo que não estava bom. E é essa a nossa habilidade. É isso que nós devemos afastar de nós. O excesso de valorizar mais os desgostos do que as outras coisas, porque eles sempre vão acontecer. Sempre estarão ao nosso lado. Temos um amigo ou amiga que gostamos muito, que nós compartilhamos determinado tipo de relacionamento. E por alguma razão que a gente não consegue entender, esse amigo, essa amiga se afasta. Se afasta da gente. Foi viajando, não deu notícia, mudou e não falou tchau. Não manda nenhuma carta, parou de responder os e-mails, coisas da nossa natureza. Que comentário a maioria das pessoas, não nós, faz a respeito desse amigo? Coitado. Coitado. Deve estar com algum problema. Mas no meu coração está aquele amigo que sempre foi. Deve estar atravessando alguma situação qualquer e talvez em breve, ou no tempo que for adequado, ele retornará. Ou tem alguns que pensam assim, deve ter arrumado outro amigo. Deve ter arrumado alguma coisa de mais interesse. Agora, bem que fulano, aí a gente lembra de alguém. Bem que fulano falou para eu tomar cuidado com ele, porque ele era meio estranho, ela era meio estranho. Olha aí a prova agora. Não é assim? Porque, de novo, é onde que nós estamos colocando o nosso valor, onde que nós estamos colocando as nossas coisas, os nossos pensamentos.
Se perguntarmos para cada um de nós aqui, gostaríamos de trocar de trabalho hoje, porque nós estamos cansados, tem pessoas que a gente não se relaciona bem, existe uma determinada energia que a gente gostaria de melhorar, porque a gente vem correndo para a casa espírita para tomar um passe, para ver se sai aquele negócio, toma um banho, fazemos empréstimo, e se possível ainda ganhar mais, que é melhor ainda, melhor ambiente e ganhar mais. Quem gostaria de ter isso? Todos nós gostaríamos. Todos nós gostaríamos. Mas antes que a gente arrume um melhor, quem está preparado para romper isso hoje? Amanhã não tem mais. Sob o ponto de financeiro, sobre, como acontece com muitas pessoas, que chega a hora de parar e não suporta parar porque sente que tem energia e gostaria de estar progredindo, porque nós não nos preparamos ou não chegou o momento correto para a gente angariar alguma coisa melhor. E essa alguma coisa melhor não acontece só no nosso campo de trabalho. Acontece em todos os instantes da nossa vida. Vale a nossa ótica. Para nós os casados há mais de 5 anos, quantos nós temos aqui? Um monte de gente. Como que nós aceitávamos o cafezinho sem açúcar quando a gente estava namorando? A sogra trazia, era a nossa segunda visita, e a gente tomava e não reclamava. Aí depois de uns 2 dias, eu falei, não acredito, deu café sem açúcar. Eu falei, mas eu queria. Como é que a senhora adivinhou? E hoje? Como que a gente aceita o prato um pouco mais frio na mesa? Porque a nossa companheira, por algum momento qualquer, além de ter colocado a comida lá, não deu tempo de preparar a comida do jeito que a gente gosta. Como que nós aceitamos quando chega o nosso esposo, chega a nossa esposa, chega o nosso filho, e dá uma batida um pouco mais forte na porta, ou dá uma buzinada um pouco mais forte? E como que nós éramos antes? Quando chegava o namorado, parecia um trem desgovernado, quase derrubava a porta, a gente achava lindo. Olha que bacana, olha que jeitinho que ele tem. Vai estrapelado no chão, quebrou tudo, mas olha que bonitinho. Mas, e hoje? Como que nós nos comportávamos quando a companheira ou o companheiro delicadamente pegava o controle remoto da mão da nossa televisão e trocava de canal enquanto a gente foi tomar água? E a gente volta assim para a sala, para a sala de estar, para a sala de televisão, para a sala normal, e a televisão está em outro programa. E a gente olha e fala assim, meu bem, amor, você quer assistir outra coisa? Eu nem tinha percebido que estava passando uma coisa muito melhor. Mas se você está feliz, eu vou ficar mais feliz ainda. Porque a minha felicidade se baseia na sua, se comporta na sua. Porque a sua felicidade é a que me completa. Porque não era isso que a gente escrevia nas cartinhas quando a gente namorava? Ou a gente estava mentindo? Não. A gente não estava mentindo. A gente queria encantar. A gente tinha, e alguns ainda têm, se tem, muito bom, né, preservar tudo isso, a necessidade de fazer com que a pessoa enxergue em nós a parte boa da pera, da maçã. E no nosso caso aqui, da banana. Tá bom? Porque a gente gosta, isso faz bem para nós, de ressaltar aquilo que nós temos de bom. E quando a companheira ou companheiro, não importa se é marido, mulher, pode ser amigo, chefe, vizinho, não importa, consegue enxergar aquilo que a gente consegue dividir, a gente se sente bem. Porque nós nos sentimos úteis. Porque nós estamos sentindo de verdade o prazer de dividir. O prazer de dividir. E dividir aquilo que nós temos de melhor. E quando nós dividimos o que a gente tem de melhor, nós não temos medo da perda. Porque se acontecer da gente perder alguma coisa, nós estamos perdendo para as pessoas que nós somos afins.
Nós estamos perdendo para as pessoas que nós queremos fazê-las mais felizes. Nós não precisamos disputar meio metro de uma viagem de 10 quilômetros para o nosso lugar de trabalho. Já perceberam isso? Para quem tem carro. A gente gasta 10 quilômetros até o local de trabalho. E a gente não cede, vamos ser um pouco mais exagerado, 2 metros para o carro que quer entrar na nossa frente. 2 metros. Vamos exagerar. 10 metros por uma viagem de 10 quilômetros. Porque nós não podemos perder. Porque nós precisamos preservar a nossa posição. Mas nós estamos preservando agora de outra maneira. Nós estamos preservando de uma maneira egoísta. E na medida em que nós preservamos as nossas vontades de uma maneira egoísta, a gente não divide. A gente arranca. A gente arranca a oportunidade das outras criaturas. E quando a gente faz isso, mesmo que a gente julgue que estamos saindo vitoriosos daquela ação, porque o nosso carro é mais potente, ou a gente consegue dirigir melhor, nós estamos perdendo. Principalmente se nós temos uma capacidade de aprendizado, tivemos mais oportunidades de aprender do que aquela criatura, não importa ela qual seja. Porque ela ainda está no processo de aprendizado. E essa lição nós já aprendemos. Não nos faz parte. Isso para nós é indiferente. Porque na medida que a gente deu a passagem, e viramos a primeira direita, a primeira esquerda, não importa, e a gente viu o pé de ipê amarelo que está florindo agora, no mês de setembro, tem alguns que já caíram até as flores, a nossa mente se comporta em outra coisa, porque aquilo não foi importante. Porque nós estamos enxergando agora algo que nos faz muito mais bem, que é dividir conosco mesmo, com as outras criaturas, o bem-estar de ver uma criatura de Deus, que é o ipê amarelo, trazendo bem-estar para as criaturas. E quando nós nos compartilhamos com isso, que é uma benfeitoria da espiritualidade maior, e que traz esse bem-estar para nós, e nós temos consciência disso, mesmo que conscientes, porém involuntariamente, nós dividimos esse bem-estar com as criaturas. Porque nós estamos tendo a tranquilidade da consciência. Nós não ganhamos alguma coisa que não nos pertence, que são os 5, 6 metros, 10 metros de asfalto que não é nosso. Mas nós ganhamos o olhar, ganhamos o colorido do ipê. Isso penetrou na nossa maneira de pensar, na nossa tranquilidade, na nossa energia íntima. E a gente vai conseguir dividir isso com as outras criaturas. E na medida que nós estamos fazendo isso, quando aparece um desgosto, um tropeço, alguma coisa assim, como diz a própria lição, a gente tem mais maturidade de ver. A gente tem mais maturidade de enxergar, de sofrer. Mas sofrer não como vítimas. Sofrer entendendo. Como o Emmanuel fala na lição. Que alguma coisa está podando, está sendo podada de nós, como se fôssemos uma árvore. Mas que essa poda que pese ser muito dolorida, porque arranca alguma coisa da gente, mas ela nos fortalece. E quando chega o momento de nós retomarmos, como acontece com as árvores, com as plantas, com a roseira, a gente volta muito mais fortalecido. E aquilo que se tornava um problema, e que estava de alguma forma nos contaminando, de maneira negativa, agora vem trazendo de dentro de nós a parte positiva, aquilo que nós temos de qualidade. E principalmente a nossa capacidade de dividir. Até mesmo na prática da caridade, nós devemos estar sempre vigilantes, sempre atentos, para saber se nós estamos compreendendo as criaturas, aqueles que estão à nossa procura, da maneira adequada. Se nós estamos dando a eles a atenção necessária. Se nós não estamos exagerando nas nossas conceituações exacerbadas, e o nosso irmão ainda não tem condição de ouvir. Tem uma liçãozinha que está no livro A Vida Escreve, do Hilário Silva, e que chama Conselho Trocado. Essa lição a gente gosta muito de comentar assim, nas casas que a gente conversa, porque ela trata assim de um trabalho voluntário de um grupo de pessoas que trabalhavam numa casa espírita no Rio de Janeiro,
Eles visitavam determinadas instituições, hospitais, creches, presídios e coisas do tipo. E num determinado dia eles foram visitar um desses presídios e estavam visitando lá os lugares, tinham feito uma prece, tinham dado alimento, aquele negócio todo muito bonito, que faz muito bem, é muito bom nós fazemos. E de repente esse grupo vinha passando em frente a umas celas, e um daqueles que estava ali encarcerado, um senhor, olha para uma das senhoras e pede um cigarro para ela. Ele ouvindo aquilo, coincidentemente ela era uma profissional da saúde, e resolveu mostrar a ele tudo aquilo que ela sabia. Que o cigarro era uma coisa muito negativa, que isso podia fazer mal para ele, e que podia trazer consequências no pulmão, tudo que a gente já sabe. Que ele provavelmente também já sabia. Mas naquela hora ele só queria um cigarro. E ela falou tudo que tinha que falar para ele. Então, bom, e quando ela foi se retirando, ele falou assim, eu poderia também comentar alguma coisa com a senhora. A senhora, como se diz, profissional da saúde, eu falei assim, claro, pode comentar. Na minha vida lá fora, minha profissão é sapateiro. E eu queria mencionar para a senhora que esses saltos Luiz XV, ninguém está com Luiz XV aqui, né? Esses saltos Luiz XV, quem sabe, porque nós os cavaleiros não sabemos, eu fui saber um dia desse. Luiz XV é aquele que a gente acha que a moça vai cair. Ele é enorme, fino, assim, super elegante. Isso? E parece ter um formato lá todo especial. Esses saltos Luiz XV, eles são muito prejudiciais à sua saúde, às suas costas, à sua costela, à sua coluna. Então eu gostaria também de passar esse tipo de experiência, que muitas das minhas clientes que estavam do outro lado comentaram que isso pode ser prejudicial. E por isso que a lição se chama conselho trocado. Até mesmo na hora que nós temos que passar alguma coisa, a gente tem que olhar para nós também. Se eu estou fazendo aquilo no momento adequado, na hora adequada, estou sendo assertivo da maneira que eu quero ser. Porque na medida que a gente faz isso, a gente consegue nos melhorar, e na medida que a gente vai se melhorando a nós mesmos, a gente consegue contaminar as outras criaturas. Quando a gente fala assim, contaminar, a gente fica olhando esquisito, assim, mas é fácil explicar. Hoje é terça-feira, daqui a pouco está chegando sexta, depois chega o sábado, nós vamos por uma festinha qualquer lugar. Pode ser balada, pode ser reunião de família, não importa onde. Tudo feito com muita responsabilidade. Tem pessoas que nós gostamos de conversar. Porque elas nos tornam leve. E falam coisas boas. Nem sempre são as mais divertidas, que é diferente. Porque a diversão fútil acaba cansando também. A gente começa a falar, mas a mesma história, as mesmas piadas, as mesmas gracinhas, a gente começa a ficar cansado. Né? Mas tem aquele ou aquela que sempre tem algo de diferente para mostrar para a gente. Tem um alento, tem a palavra reconfortante, tem a bronca às vezes, porque fala com assertividade, nos chama atenção. E esse ou essa a gente gosta de estar, porque tem conteúdo. E na medida que tem conteúdo, nós percebemos que aquilo que vem da criatura, ela vem de bom grado, vem de coração, vem dividido. Aquilo é dela, e ela está compartilhando conosco. E a gente se sente bem. E tem outros ou outras que, envolvidos numa série de situações que a gente já citou algumas aqui, a gente não gosta nem de olhar. E quando vem chegando perto, e fala, vixe, deixa eu sair perto aqui, porque cheguei na festa e vou ficar triste. Só vai me falar coisa ruim. Isso? Só vai me falar coisa ruim. Só vai me trazer coisas negativas. E a gente não se sente bem. É como assistir filme de terror antes de dormir. Sim? Assiste coisas tensas, claro que nós não vamos estar bem. Porque nós vamos desenvolvendo com tudo aquilo. E quem faz as escolhas somos nós mesmos. Isso que é importante. As escolhas estão sempre nas nossas mãos. Sempre na nossa mente. Evidentemente, como alunos que ainda somos, algumas experiências nos são colocadas no caminho para nos testar, para melhorar o nosso aprendizado. Olha que bacana. Melhorar o nosso aprendizado. Para melhorar a nossa capacidade de evoluir.
e vão nos apontando exatamente naqueles pontinhos, naquelas situações que a gente tem mais serviço para fazer. Tem mais coisas para fazer. São os nossos pontos de melhoria, como a gente acabou de falar aqui. Esse negócio de defeito é coisa do passado. Tem pontinho de melhoria. A gente vai para casa e diz, olha, foi bacana. Conversei lá com o psicólogo, com a psicóloga. Ele falou tanta coisa assim, ele falou que tem 200 pontos de melhoria. Né? Isso faz que a gente tinha 200 defeitos, não é feio? A gente vai para casa preocupado. Mas pontos de melhoria é sinal que tem jeito. É sinal que nós conseguimos transportar, ou melhor, transformar aquilo numa coisa boa que vai trazendo determinados benefícios. Defeito é defeito. Defeito não tem jeito. Ponto de melhoria sempre tem. As pessoas que vivem, e quando a gente fala as pessoas, somos nós mesmos, determinado tipo de experiência e que se transformam, na nossa visão, elas são mais notadas do que as outras. Fala assim, olha o fulano como está, olha a fulana como está, passou aquela determinada experiência, aquela determinada dificuldade, saiu disso transformado, é outra pessoa, muito mais humano, muito mais humana, muito mais simples, muito mais agradável, coisa do tipo. Aquele que é mais bonzinho, ou que já está num outro estado assim, é claro que nós respeitamos tudo, mas como a gente já sabe que é, a gente não cita muito. Porque também ela já não está precisando muito. Porque aquilo para ela já é uma coisa normal. Mas é o que se transforma que é bacana. E a lição nos chama atenção a nossa transformação. A nossa transformação interna. Quando nós conseguirmos olhar dentro de nós mesmos tudo aquilo que a gente tem de bom e valorizar para poder dividir. E não ressaltarmos as coisas que nós temos que melhorar. Porque quando a gente ressalta, nós estamos prejudicando as outras criaturas. Que é avareza, ciúme, tudo isso que a gente já comentou aqui de alguma forma. E a gente deixa essa partezinha para a gente tratar sozinho. É a partezinha da pera que a gente deixou lá de lado. Tá? E vamos dividir aquilo que nós temos de bom, nós já estaremos contribuindo muito, muito intensivamente para a transformação do nosso planeta. Muita paz a todos. Pessoal, esse livro, O Caminho Espírita, do Chico Xavier, dado pelo Emmanuel, quem gostou do texto, interessou, tinha a nossa livraria ali, a gente pode fornecer também. Vamos passar então a fase das perguntas, dos comentários. Os nossos amigos internautas também podem fazê-lo através da internet. E quem quiser, por favor, levante a mãozinha para fazer uma pergunta ao Gerson ou fazer um comentário pertinente ao tema. Alguém? Quando a gente faz essa leitura para si próprio, né? A gente sempre fica focado no nosso problema, né? nos nossos defeitos, né? E não vê isso como pontos a melhorar. E aí a falta de autoestima e de auto-amor para poder, inclusive, aprender a dividir. Né? Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais agora. Se a gente começar a pensar, ou lembrar de valorizar a bênção da vida, aquela vida que a gente comentou aqui no começo, que a gente não quer entrar no ônibus pilotado por Jesus, né? Não dá para ficar aqui sem autoestima. Porque nós não queremos largar. E se a gente não quer largar é porque a gente gosta. E se a gente gosta, a gente tem que valorizar. Quando nós vamos numa festa bacana, e aquilo vai nos fazer bem, precisa a esposa, o esposo, o filho, fala assim, vamos embora, a gente precisa dormir. Você foi o último a chegar, ou melhor, o primeiro a chegar e quer ser o último a ir embora, e a gente fala assim, eu quero aproveitar. Porque isso está me fazendo bem. Quando nós conseguirmos ter esse tipo de maturidade, né, isso é uma coisa que a gente tem que exercitar, cada um de nós. Fala assim, eu quero aproveitar essa encarnação.
até o fim. Não importa quantos anos, 20, 30, 40, 110, né? Que o pessoal já diz que já tem gente encanando aqui que vai viver quase 200. Eu vi falar isso a semana passada. Né? Tomara que seja verdade. Vamos aproveitar a festa até o fim. Aí tem que ter autoestima, né? Para viver. Ninguém vai gostar de viver triste, né? Por 200, já pensou viver triste por 200 anos? Né? Não dá. É assim. Melhorar os nossos pensamentos. Tem um livrinho, só para completar. O livrinho porque é pequeno, mas o conteúdo é grandioso. Chama Leis de Amor. Para quem não veio aqui, vale muito a pena ler. A primeira lição trata das causas espirituais das doenças. E tem lá 2 perguntinhas já perto do fim, né? Que diz o seguinte: se os nossos pensamentos podem prejudicar a saúde do corpo físico. E o Emmanuel vai falar lá para o Chico contar para a gente que a nossa mente é mais poderosa do que qualquer vírus e bactéria já conhecida. Tá bom? Para trazer malefícios a nós mesmos. Imagine se a gente conseguir mudar essa energia. O que ela pode fazer conosco? É isso.